A gente vai chamar Tati, a gente vai falar de Real Madrid, que foi o outro grande protagonista dessa tarde, já puxando um superchat do Wanderson, ou então do Wanderson. Vini dando um grande jogo na semana que o assunto foi Mbappé, talvez o seu maior jogo com a camisa 7. Com a 7, sim, no Real Madrid não, porque Tati Mantovelli já está aí. Acho que até no 4-0 para o Barcelona, o Vini mais completou jogadas, né? Ele completa uma boa jogada do Bellingham, uma boa jogada do Rodrigo, ele sofre o pênalti, faz um gol. Hoje, o senhor Vinícius Júnior pintou, bordou, se lambuzou pela direita, fez de tudo. Fez gol de fora da área, que ele já tinha feito contra o City, já fez alguns, mas mostrando essa face. Foi playmaker dando passe para o Bellingham, e no terceiro gol, ele deitou e rolou para cima do Ian Couto. Tati Mantovani viu uma das grandes atuações dessa temporada do Real Madrid, nem fez falta ter zagueiro, Tati. Oi, gente, boa tarde. Desculpem se ficar tremenda a minha imagem, mas tá ventando um pouco aqui em Madrid, o frio tá pegando aqui na capital espanhola. Onde não pegou foi lá dentro do estádio Santiago Bernabéu, que, como o Beckler falava, sem dúvida foi uma das grandes exibições do Real Madrid nessa temporada e um dos melhores jogos do Vinícius Júnior desde que chegou ao Real Madrid. Talvez do Campeonato Espanhol tenha sido até o melhor jogo dele no Campeonato Espanhol. Tem um que ele faz um hat-trick, que também vale, mas eu acho que estamos vendo um Vinícius Júnior versão ainda mais madura, né? Na Liga dos Campeões fica difícil a gente avaliar e colocar na mesma mesa, porque o Vini marcou um gol em uma final de Champions, fez o Real Madrid dar a volta no Liverpool, lá em Anfield, depois que o time estava perdendo por 2-0. Então, tem grandes atuações do Vinícius Júnior, mas talvez a de hoje tenha sido uma das mais completas, né? O Vinícius Júnior faz um baita de um gol fora da área no comecinho do jogo, depois dá um passe de trivela longo para o Bellingham fazer o 2-0, depois faz uma grande jogada já no segundo tempo pela esquerda, entra na área, a bola, o goleiro defende, rebate e o Bellingham faz o terceiro, e depois ainda dá o passe para o Rodrigo fazer o quarto. Então o Vinícius Júnior participou de todos os gols do Real Madrid no dia de hoje, foi eleito o melhor jogador em campo e talvez tenha sido, sim, a maior atuação dele com a camisa 7 do Real Madrid em La Liga, né? Porque o clássico era pela Supercopa da Europa. Mas o Real Madrid hoje mostrou um amadurecimento de jogo em um momento muito complicado, em que o time não tinha nenhum zagueiro para a partida, jogou com um volante e com um lateral, com o Tchouaméni e com o Carvajal como sendo a dupla de zaga, e não recebeu nenhum chute a gol do que era até então, até o jogo começar, o time mais goleador deste campeonato espanhol, né? Então foi um Real Madrid muito superior ao Girona, o Girona que jogou o seu futebol, mas não conseguiu se impor em momento algum, gerou perigo para o Real Madrid, e foi um Girona que a gente não está acostumado a ver nessa temporada, mas talvez porque o Real Madrid tenha sido muito superior e não tenha deixado esse Girona jogar hoje aqui no Bernabéu. Antes da gente ir para os maiores do jogo, Tati, só atualiza para a gente a situação de enfermaria. Se você já tem informações aí, se volta Nacho e Rüdiger para o jogo do meio de semana. Aliás, está voltando a Liga dos Campeões. Meio de semana o Real Madrid vai até Leipzig jogar contra o time daquela cidade. E também o Bellingham, que saiu depois de tomar 2 pancadas no tornozelo. Teve uma virada de pé que foi feia ali, depois ainda conseguiu fazer um gol. Colocou uma bolsa de gelo enorme. Você tem informações sobre enfermaria por aí? A informação que vem do Real Madrid é que o Bellingham tem uma entorse no tornozelo, mas ele vai passar por exames amanhã no CT do Real Madrid para poder avaliar de verdade qual é a gravidade dessa entorse. Mas o Bellingham é séria dúvida para o jogo contra o Leipzig neste momento, na terça-feira. O Nacho deve voltar para o jogo da Liga dos Campeões. Ele tem uma sobrecarga, porque o Nacho jogou praticamente toda essa temporada, que o Real Madrid não pôde contar com o Militão desde o jogo 2 nessa temporada, e com o Alaba durante boa parte dela também. Então o Nacho tem uma sobrecarga, deve voltar para terça-feira. E o Rüdiger, em princípio, não volta para terça-feira. Ele tem uma lesão muscular que ele deve desfalcar o Real Madrid por umas 2 semanas. É a previsão que estão fazendo por aqui. Então o Real Madrid deve jogar com Nacho e Tchouaméni no jogo de ida contra o Leipzig. Boa. Assim, Beckler, só para matar esse ponto da Tati da segurança defensiva no jogo de hoje, é impressionante o que o Ancelotti faz com tantos desfalques e de novo tendo que não se reinventar, mas fazer adaptações. Um time que só tomou 15 gols no campeonato, ele
caminha para ser o campeão e o campeão com a melhor defesa e muito à frente dos outros, né? Hoje, por exemplo, o Girona tem quase que o dobro de gols tomados, o Barcelona tem o dobro de gols tomados, aí tem o Atlético de Madrid com 25 e o Atlético Bilbao com 21, e o Betis com 25 e a Real Sociedad com 22. São as defesas mais próximas da disparada melhor defesa do campeonato, que não é só a melhor defesa com os seus zagueiros, né? É uma melhor defesa porque tem um sistema que cria um cinturão de muita proteção. A Tati lembrar que hoje o time enfrentou o até então melhor ataque do campeonato, agora está 52-52, e não sofrer finalização. E não sofrer, ponto, né? Não é que não sofreu finalização, não sofreu, ponto final. Jogou com a bola quando precisou, foi em transição rápida quando foi necessário, machucou o Girona ali pelo lado do Ian Couto, que infelizmente acho que vai ficar marcado pelo jogo e até pela imagem dele depois chorando e tal, mas é um jogo que tem nome e sobrenome, né? O jogo do Vinícius Júnior. Aqui na redação a gente até conversava, eu, Simões, sobre, beleza, o Bellingham é a grande novidade do Real na temporada, ele talvez seja o grande nome, mas neste momento o Vinícius segue sendo protagonista do Real Madrid, mesmo que o Real tenha o Bellingham para chamar de seu, o artilheiro da temporada e tudo, mas se você for olhar o recorte dos últimos 8, 10 jogos, o Vinícius segue tendo o time no bolso, assim, e sendo o mais decisivo deles todos. O Bellingham, que, aliás, voltou a ser o artilheiro do campeonato, né? Estava empatado com o Dobbs, 14 gols, os dois de hoje vai a 16. Além de tudo, é um meio-campista artilheiro do campeonato. O grande jogo do Vini e do Bellingham, e no segundo tempo do Rodrigo e do Real Madrid, eu acho que porque eles são ótimos, mas eu acho que tem um grande problema, que é você não pode deixar os ótimos serem ótimos. E o Girona hoje, sem a presença do Blind e do Dani Santos, de dois zagueiros, o Mitchell, que eu acho que deu muito passos atrás, por exemplo, para assumir o Barcelona na próxima temporada, porque eu acho que hoje era uma prova para ele e ele foi reprovado nessa prova. Ele voltou para uma defesa de 4, com o Ian Couto, que não é lateral. Essa temporada, dos 17 jogos que ele tinha feito, 11 pelo menos tinham sido como ala ou ponta. Voltou a jogar como lateral contra o ponta esquerda mais letal do mundo. E o zagueiro pela direita é um dos zagueiros mais lentos de La Liga, que é o Eric Garcia. Por ali o Real Madrid fez tudo o que fez. Então, além de tudo, meus caros e minha cara, o Real Madrid sabe explorar muito bem o que o outro time não faz bem, né? Bom, tudo bem, vocês vão me atacar por aqui, seu lateral vai embora, seu zagueiro é lento, eu vou jogar em cima de vocês. Acho que independente, mesmo que ele não tivesse botado o Ian Couto de lateral, né? Tivesse botado um outro zagueiro lá e o Ian Couto de auxiliar de lateral, o jogo seria com o Vinícius, né? Acho que tem aí um diferencial do jogo, que foi o Vinícius acertar aquele chute maravilhoso logo no começo, e aquilo deu uma mexida boa na atmosfera do Girona, né? Porque ele estava lá para ver o que ia acontecer no primeiro momento, para não deixar o Real Madrid ter ritmo, e aí logo na primeira bola, o sol tá aqui, tá demais. Logo na primeira bola, o Vinícius acerta lá um petado, vai na trave e entra, e aquilo modificou completamente o jogo, né? O Girona ia ter que ser mais agressivo, o Girona ia ter que tentar pressionar, marcar mais alto para tentar roubar. O Girona, na prática, nem conseguiu explorar um Real Madrid sem zagueiros. Eu acho que o Dubovik, ele teve uma bola que ele foi acionado lá, e quando ele tentou cortar, tinha o camisa 8 livre, que se ele rola, o cara poderia até ter empatado o jogo. Ele tentou chutar e aí já tinham fechado 2 em cima dele. Eu acho que foi a única vez que ele efetivamente foi acionado na área adversária. Então, o Girona nem conseguiu. Acho que o gol marcado cedo influenciou nisso. Ele nem conseguiu testar uma zaga de um lateral direito veterano com um volante como zagueiro. Então, assim, foi um atropelo, né? Foi completamente um atropelo. Foi, de fato, um jogo assim, que a gente esperava que fosse do Real Madrid líder contra o Girona 12º, sei lá. Girona estava ficando por aí, né? 12º, por aí. Foi um jogo que a gente esperava no Bernabéu, o Real Madrid contra o 12º, que era o que normalmente é o cenário de um Real Madrid e Girona. Só que o Girona era segundo colocado do campeonato, né? O Girona começou o campeonato podendo assumir a liderança dentro do Bernabéu. Se ganha o jogo, sai do Bernabéu líder. E não foi isso que a gente viu no jogo. O Girona, contra todos os outros 18 adversários, porque ele não vai jogar contra ele próprio, de La Liga, ele fez mais pontos que o Real Madrid. O que diferencia os 5 pontos entre os dois times hoje é que o Real Madrid fez 6 pontos no Girona. Se você exclui os confrontos diretos, o Girona fez mais pontos do que o Real Madrid contra a rapa do Campeonato Espanhol.
Só um comentário sobre o Vini Júnior, que eu acho que hoje o brasileiro deve estar, que está acompanhando o que esse cara está fazendo, e na temporada em que ele tem mais dificuldades físicas, desde que talvez chegou ao Real Madrid. 2 lesões, né? Então, mas o Vinícius ele tá resgatando uma coisa que é muito interessante, que é a vontade daquele brasileiro que não acompanha o futebol europeu com tanta frequência, voltar a assistir grandes jogos por conta de um jogador brasileiro. Esse fenômeno acontece muitas vezes com brasileiros de tempos em tempos, né? Você tem o Neymar, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo. Eu não estou colocando na mesma prateleira, no mesmo patamar, eu só estou dizendo que isso está começando a acontecer, porque performances do jeito que o Vinícius Júnior está entregando é muito, muito atrativo para quem minimamente gosta de futebol. Então, acho que a galera vai começar novamente naquela questão de passar o bastão de grandes personagens da Liga dos Campeões. Da parte brasileira, é o Vinícius que está pegando esse bastão e está levando para frente. Cara, e o que me impressiona nele é a regularidade com o Ancelotti, né? Assim, pós-Zidane, o nível de entrega do Vini é impressionante, né? A cada temporada, assim, individualmente, inclusive, com melhoras e evoluções, né? Se aquela do título da Champions tem ele fazendo gol e tal, a seguinte eu acho que, em termos de refine e de decisão, ele evolui, e nessa... o que a temporada passada. A passada. Isso, a passada. A temporada passada eu acho que o Vinícius foi o melhor jogador da Champions. Eu também acho. Também porque acho. o Real acabou caindo. Eu também acho que foi ele. Depois ficou aquele hype do Considerando que a final é um jogo à parte, né? O jogo final, ele, considerando até a semifinal, ele foi o melhor jogador da competição, na minha modesta opinião, né? 8 gols, 7 assistências, ou 7 gols e 6 assistências, alguma coisa assim. Só para lembrar, as oitavas de final é que ele pega o Liverpool em Anfield e praticamente sai aplaudido, né? Pela torcida do Liverpool. O Klopp depois fala maravilhas. Aí depois tem os jogos contra o Chelsea, ele é eleito o melhor jogador do jogo de ida. Ele não participa efetivamente dos gols, mas ele é o que cria tudo e tal. Isso, E depois no jogo de volta o Real Madrid faz 2-0 com o Rodrigo 2 vezes, né, no segundo tempo. É o jogo do Rodrigo à volta. A ida, ele tira o coelho da cartola para fazer aquele golaço. E no jogo de volta, o Real Madrid é atropelado, né? Não é o Vini Júnior. Exatamente. Já estava 1-0 para o City, o Real Madrid não tinha trocado 3 passes no campo de ataque ainda. E o City já estava ganhando por 1-0. Então, até ali, ele é o melhor jogador do Real Madrid disparado mesmo. E eu acho que da Champions também, porque o Real Madrid é um dos times que estava ali e estava todo mundo junto. Foi até a semifinal, a disputa por bola de ouro a gente imaginava naquele momento entre Haaland e Vinícius Júnior, né? Quem levasse a Champions a gente imaginava que ia levar. Exatamente. Ainda bem, a Tati falou que o Vinícius foi eleito melhor em campo hoje. Ainda bem que quem votou não foram os 12 da... Como é que é, Beckler? Da comissão de notáveis da FIFA lá, né? Queria ganhar do Messi.